Então, hoje, na nossa mentoria Correndo contra o Estresse, como vocês sabem, estamos aí na 8ª semana, o pessoal está correndo, a Solange está correndo, um monte de gente está correndo, né? E nós fazemos toda terça um encontro para tratar sobre o estresse. Já vimos o que é, toda a conceituação, vimos que o estresse ele não é o vilão, o estresse é o mocinho, desde que, né, dona Kelly, a gente saiba usar o estresse como algo positivo, que eu olhe para esse estresse, pelas situações, pelos fatores estressantes, e eu saiba lidar com eles, administrá-los de maneira positiva. Porque o estresse está aí, é igual o Covid, está aí. E hoje eu convidei a Karine, que é uma amiga que eu fiz há pouco tempo, eu nem conheço ela pessoalmente, tá? Mas eu troquei algumas figurinhas com ela, fizemos uma live juntos e temos afinidade por conta do triatlon, né? E aí acabamos virando assim uns parceiros, de vez em quando a gente troca algumas informações e eu sou muito chato e eu convido ela sempre para participar comigo e coloco ela nesses enroscos, né? De ter que usar o conhecimento dela, que não é pouco, mas daqui a um pouco ela se apresenta. E como ela é atleta, triatleta, já faz muitas provas, é cascadura, está passando por um processo de recuperação. Ela é nutricionista esportiva, ela entende tudo disso que a gente precisa, né? E, em especial, ela também sabe e compreende o que nós precisamos de, em termos nutricionais, né, para conseguir administrar e equilibrar as nossas vitaminas, os nossos elementos nutricionais. Então, Karine, eu quero te agradecer demais. Você sabe que eu sou teu fã. Você sabe que você vai cuidar da minha nutrição para Ironman, que foi transferido de novo, aquela desgraça, né? Mas tudo bem, é você que vai cuidar da minha alimentação. Nem fale, né? E então, quero agradecer demais. Pessoal, pegue um papel e uma caneta e anotem perguntas, porque essa moça, ela entende muito e ela vai falando e a gente vai perguntar. Eu tenho algumas perguntas que eu já marquei aqui que eu tenho que fazer para ela. Eu adoro o papel, mas obrigado. Então, bora. Karine, muito obrigado. Se apresente e vamos lá. Vamos lá, gente. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu digo que a gente não pode guardar o conhecimento conosco, né? A gente precisa compartilhar. Então, conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado que nós trazemos aí para vocês. Meu nome é Karine, eu sou nutricionista clínica, nutricionista esportiva, sou triatleta há mais de 20 anos, já fui ex-nadadora profissional, já nadei campeonato sul-americano, já nadei mundial na Suécia e depois embarquei na jornada do Ironman, uma jornada complicada, difícil e só para quem é linha dura, né? Sou formada em Direito e a nutrição entrou na minha vida como algo que não tem explicação. Assim, eu sempre fui apaixonada pela área da saúde, cheguei a trabalhar no direito e descobri que cuidar do ser humano realmente era minha paixão. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo nesse exato momento de pandemia, nesse estresse, e como a gente consegue lidar um pouquinho com a rotina esportiva nesse meio termo, que a gente acaba ficando um pouco tanto perdido com tanta informação, e nosso corpo ele acaba absorvendo isso de uma forma impressionante e o estresse ele acaba sendo não um vilão, mas um fator principal para nos trazer aí diversas doenças crônicas não transmissíveis que a gente não consegue lidar no dia a dia. Ativar o microfone. Eu nem sabia que ela era advogada, um perigo. Me formei em Direito. Pode falar, desculpa. Eu me formei em Direito quando foi a minha primeira faculdade, antes de eu ter os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Estou te vendo. Alô, alô. Oi, estão me ouvindo? Sim, dá para ver certinho aí.
E a imagem também. Deu uma travada aqui. Voltamos? Então, Ricardo, o direito foi minha primeira formação quando eu tinha 17, 18 anos, minha primeira faculdade, antes de eu ter os meus filhos, e depois eu descobri que eu nasci para cuidar do ser humano e não tem jeito, a nutrição veio como uma paixão e eu acabei entrando na área da saúde, fiquei, nunca mais saí, nunca mais quis saber do direito, e, enfim, não fui eu que escolhi a nutrição, foi ela que me escolheu, então hoje eu sou completamente apaixonada e um amor pela minha profissão absurda. Estou me recuperando de uma lesão no quadril, estou há 17 dias praticamente deitada na cama, então, ou deitada ou sentada, fico muito pouco tempo sentada, então tem sido aí para mim o maior desafio também, um verdadeiro, acho que uma maratona, né? Ter que ficar uma pessoa tão ativa que pratica uma atividade física e durante 3, 4 horas por dia ter que permanecer deitada por muito tempo é realmente um desafio mental. Aí estou vivendo isso, estou sobrevivendo e daqui a pouco volto aos treinos aí com força total, né? É só uma questão de tempo, é só uma questão de paciência, né? E se alimentar bem para conseguir recuperar. Karine, olha só. De que maneira a alimentação ela pode contribuir para que aumente o nosso estresse? Pode ser o estresse físico, então, tá? Depois a gente entra no mental. Posso? Tá, beleza. Então, a alimentação hoje é um fator predominante na nossa estrutura, né? A gente precisa tanto da alimentação para se recuperar, a parte física, a parte mental também. A gente tem um momento de prazer, com certeza, na nossa rotina, mas ela contribui principalmente por quê? Porque a gente vem de uma série de rotinas ruins, tá, Ricardo? Fazendo com que o nosso fator de estresse ele acaba aumentando, certo? Então, a gente precisa ter o cuidado, porque todo o desfalque que nós temos ultimamente é no padrão alimentar. Então, esse padrão alimentar de todos os pacientes, ele precisa ser lapidado, tá? Essa lapidação, ela é muito difícil, ela é muito trabalhosa. Por quê? Porque nós vivemos numa zona de conforto e é muito fácil permanecer nessa zona de conforto. Então, a gente precisa ir lapidando essa pedra que é o nosso corpo, que é o nosso templo, para que a gente consiga amenizar o processo de estresse. O estresse metabólico, o estresse mental, ele vai te gerar uma série de doenças crônicas não transmissíveis, fazendo com que a gente tenha uma queda de imunidade, uma hipertensão, surgiu diabetes. Então, todo esse cuidado dessa lapidação do corpo nesse processo para que a gente tente amenizar os níveis de estresse no corpo. Opa. Você falou em rotinas ruins. Rotinas ruins alimentares. Essas rotinas ruins alimentares, elas são influenciadas por exercício, elas são influenciadas por comportamentos, uma coisa leva a outra. O que você pode nos ajudar com isso, essas rotinas alimentares? Tá, vamos lá, vamos definir rotina alimentar, começando dentro de casa, certo? Quem é casado ou quem é solteiro já tem uma certa afinidade com isso. O meu marido não me ajuda na rotina alimentar, o meu marido não consegue se controlar e eu preciso fazer dieta, ou vice-versa. Então, esse padrão ele já começa dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria rotina domiciliar, certo? Dada essa rotina domiciliar, a gente já passa por um processo social. O que nos dá prazer? Sair para jantar com amigos, sair para comemorar. Tudo é levado em consideração a alimentação. Tudo é um fator relacionado à comida, certo? E geralmente vocês não saem para comer uma salada, ou para conversar, ou para correr. O objetivo é sair para comer. Essa comida vem associada à bebida, certo? Isso tudo torna-se uma rotina durante a semana. Isso tudo vai aumentando de segunda, quarta, sexta, sábado.
e vai virando uma bola de neve, e a gente perde esse controle de rotina alimentar. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, assim, ó, primeiro a gente precisa estar muito disposto a mudar, certo? Se o paciente não está disposto à mudança, ele nem consulta comigo, porque eu não tapo o sal com a peneira. Eu sou extremamente realista em falar que a gente precisa mudar uma rotina alimentar para ter uma qualidade de vida, para reduzir o estresse, para amenizar dores. Processo de dor hoje, como você, né, tem a físio, tem a Solange, eu esqueci, a Solange é físio também? Não. Então, hoje a gente consegue amenizar processos de dores, evitar o processo de dor justamente com alimentação, tá? Excesso de açúcar refinado, o excesso do carboidrato simples, principalmente os que estão escondidos, que a gente não consegue enxergar. A gente amenizando esse processo, a gente consegue ter uma redução de dores, trazendo bem-estar e saúde para todos os pacientes. Estou falando isso porque a gente convive principalmente com pacientes de pós-operatório, pacientes de recuperação hospitalar, pacientes atletas que vêm sofrendo de lesão. Então, a gente consegue moldar eles para que eles consigam reduzir esse processo de dor, esse estresse mental e físico que eles acabam sentindo. Ok, você falou em açúcar simples, carboidratos, esses tipos de alimentos, né? Eles influenciam nessa inflamação, eles ajudam ou contribuem para um aumento de estresse? Sim. Então, principalmente, eu foco muito e bato muito na tecla do açúcar. Ah, Cá, mas eu li um rótulo e está me falando que é sem açúcar. Beleza. Gente, vamos para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é o principal fator que nos mostra que realmente aquele alimento nos traz. Hoje, gente, eu trabalho no consultório com alimentação limpa, alimentação básica. Muitas pessoas deixam de ir ao nutricionista porque acham que a nutrição é algo caro. A partir do momento que nós conseguimos trabalhar com essa base alimentar limpa, retirando todo o processo de açúcar industrializado, aí vão me perguntar, ah, Cá, mas e o açúcar da fruta que causa frutose, e a frutose aumenta a insulina, e a insulina aumenta a inflamação? Gente, o processo de inflamação, o processo de aumento da insulina da fruta não vai causar nenhum malefício para vocês. Então, às vezes, as pessoas elas deixam de consumir as frutas pelo excesso de frutose, porque quem nunca ouviu falar, nossa, melancia tem muito açúcar, então eu não vou consumir. Ah, ou o abacaxi está muito doce, eu vou acabar não consumindo ele. Então, a gente pode ter essa alimentação, principalmente com fitoquímicos, trazendo benefício para a saúde, retirando todo o processo de industrializado, amenizando, sim, o processo de dor, que essa dor vai gerar um estresse físico, um estresse mental, sempre batendo nessa tecla. A redução do açúcar pode te trazer um benefício para a longevidade de uma forma muito eficaz, muito fácil, muito simples, de uma maneira correta. O problema é que nós temos um vício, certo? E a nossa facilidade é viver na zona de conforto. Por quê? Porque isso é prazeroso. E tudo que nos dá prazer é difícil de tirar. É difícil porque a gente tem um paladar ainda muito infantil, certo? De ter a resistência de experimentar as coisas, de querer sentir, de querer provar, e a gente acaba indo pelo mais fácil, pelo mais prático. Você abriu o iFood está ali, em opções baratas, práticas, eles te entregam a comida em casa, a gente não sabe quem fez, quem manipulou. Aí entra todo um sentido, entra toda uma questão ainda envolvida da história do manipulador. Para gente que trabalha com a parte mental, tudo tem isso, a valorização de quem fez, de quem tocou na comida e trouxe para você esse alimento, te trazendo uma energia ruim. Então isso acaba envolvendo de uma forma geral todo o nosso corpo. Então a gente, além de cuidar da parte física, a gente tenta levar isso para a parte mental, para a parte emocional também, que é a nossa área de trabalho hoje, né? A gente está muito envolvido em todo esse processo, trazendo um prejuízo aí para a nossa saúde. Então, tudo que for natural é extremamente eficaz aí, trazendo um benefício maravilhoso para a gente. Alimentação limpa.
eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, né? De conseguir manter, de conseguir fazer essa alimentação limpa por conta das nossas rotinas, não é? Do mundo corrido, de eu estar trabalhando, de eu não conseguir Sim. preparar o meu alimento e como é que eu faço? Aqui onde eu moro, Karina, aqui onde eu moro não tem nem iFood, tá? Então não me preocupe, não se preocupe com o iFood, não é o meu Não tem problema. esse... Não tem iFood. Aqui a gente liga e fala com o dono, manda uma pizza, tá bom, eles mandam, porque é uma cidade Manda pequena. uma pizza. Mas, assim, manda um cachorro quente, um hambúrguer, fala com o dono da venda. Mas é difícil, né? Eu sair do trabalho, vir para casa, fazer a minha comida, preparar. Então eu opto por restaurante, né? E como eu faço essa alimentação limpa se não sou eu que preparo? Vamos lá. Lógico que é muito mais fácil a gente acabar pedindo, né? Quando eu falo em alimentação limpa, eu sempre priorizo realmente o que a gente traz da natureza, certo? Para vocês terem ideia, ontem eu fiz um acompanhamento com um cardiologista que tem essa dificuldade de manter um cronograma alimentar, e eu falei assim para ele, me dá 30 dias. Dá 30 dias para a gente testar como vai ser essa rotina. E ele acabou perdendo 7 quilos com a ajuda da esposa, então para mim foi um resultado maravilhoso, sabe? E quando eu falo isso todos os dias, qual a melhor forma da gente manter essa rotina, sendo que a gente não tem tempo de cozinhar? Em primeiro lugar, a gente precisa montar uma estratégia para que a gente tenha comida para a semana inteira. Ai, cá, mas a comida vai estragar a semana inteira dentro da geladeira. Não, não vai, gente. A gente tem um congelador que dá para congelar ali a comida, principalmente por uns 30 dias, sem problema algum. Então, a gente precisa tirar pelo menos um dia da semana, certo? Para manter, fazer a comida para a semana inteira, fazer um cardápio simples, batata doce, uma carninha moída, congelar as saladas. Mas eu vou perder os nutrientes. O que você perde no congelamento é tão pequeno que não vai te trazer nenhum prejuízo, mas vale a pena você congelar isso ou deixar uns 2, 3 dias na geladeira, que não vai ter prejuízo nutricional nenhum, do que você sair por aí comendo qualquer besteira, qualquer porcaria. Então, principalmente, o primeiro ponto a ser trabalhado é organização. Organização do que você vai fazer para você manter aquilo. Porque se a gente começa a semana, depois eu faço, à noite eu faço, amanhã eu faço, você não faz. Me desculpa, mas não faz. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente jogar uma desculpa para isso e fazer realmente o que é errado. Então a gente sempre vai pelo mais fácil. Porque eu estou falando por mim, porque tenho 2 filhos, trabalho o dia inteiro, acordo 5 horas da manhã, saio para treinar, tenho uma rotina corrida. Qual que é a programação? Domingo ou sábado é o dia que a gente acaba tirando para cozinhar, para fazer tudo que tem de organização alimentar, coloca na geladeira e assim você tem comida para a semana inteira. Pega um punhado de couve, lava tudo, deixa de molho no hipoclorito de sódio, deixa num saquinho de freezer, você tem salada para a semana inteira. Então, em primeiro lugar, eu sempre bato na tecla, organização. Se você não se organizar, a gente não consegue ter um resultado eficaz do que a gente procura. Isso é uma coisa que pode levar ao estresse, não é? Que a pessoa vai ficar naquele negócio, está chegando domingo, eu tenho que arrumar a minha alimentação, eu tenho que preparar as minhas marmitinhas. Isso é uma coisa que pode levar ao estresse. Tá. Pode levar, isso. Com certeza, porque ele começa a ter uma crise de ansiedade para isso, né? Vai chegar domingo, eu vou ter que fazer tal coisa. Aí eu coloco na tecla, gente, se apaixonar pelo processo. Fazer a dieta, se alimentar bem, não é algo que não é algo que tem que ser trabalhoso, não é algo que tem que ser chato. Por quê? Principalmente se você não tiver tempo para cuidar do seu corpo, da sua rotina, você vai ter que arrumar um tempo para cuidar de você no hospital, isso é fato. Ou se você não gastar ali com o básico da sua rotina alimentar, você vai ter que arrumar dinheiro para gastar com medicamento, com remédio. Então, em primeiro lugar, se apaixonar pelo que você está fazendo, dá o prazer pelo seu corpo,
né? Colocar você como primeiro lugar da situação, para que você tenha um resultado eficaz. Então, para tudo a gente acha uma solução. Se o dia de preparar comida vai gerar um estresse, a gente precisa fazer com que esse paciente tenha consciência de que se alimentar bem não é um estresse. Se alimentar bem é algo que ele tem que fazer para a vida inteira. E não tem que ser um tormento, tem que ser prazeroso. Porque se for fazer para emagrecer ou por qualidade de vida, você tem que escolher por prazer. Desde, sei lá, seja luta, bike, natação, corrida, em qualquer esporte que você for fazer, você tem que gostar. Se você não gosta, não adianta nem praticar, porque você não vai dar sequência. Você vai fazer um mês e vai parar. E a gente precisa de constância para a vida inteira. Eu sempre falo, não é para hoje, não é para amanhã, é para daqui 10 anos. Como vocês se enxergam daqui a 10 anos, certo? Então, todo esse cuidado que a gente tem em lapidar de novo o paciente, que é o nosso corpo, é o nosso templo, é o nosso bem-estar. Então, por que a gente tem o medo, o receio de fazer o que é certo? E vocês geralmente já sabem o que é certo, né? Mas se não tiverem alguém ali cobrando, mandando, para colocar vocês na linha, o negócio não flui, não é? É isso aí. A Solange escreveu aqui, ó, tenho tanta dificuldade em gostar de cozinhar. E realmente, tem algumas pessoas, como por exemplo, a minha jovem senhora, a Luana, ela não cozinha. Nada. Ela não sabe fazer nada. Não. Então ela não gosta Eu odeio. Ela não gosta daquilo. Mas o que acontece? Tem algumas coisas que você falou, Karine, que são muito legais. Quando a gente está no processo de construção de hábito, tá? É muito doloroso as mudanças. Né? Elas são dolorosas. Crescer dói, como eu falo sempre. E você pegar o teu domingo, o teu sábado para fazer esses alimentos, é chato. No início vai ser muito difícil e chato, ruim. Mas você vai precisar de um período, vai precisar de um tempo. Sabe quando você vai perceber que isso vale a pena? Quando você vê resultado. Quando você olhar para o resultado, aí isso facilita todo esse processo. Não estou dizendo que eu vou conseguir fazer isso, estou brincando. É que se tu mandar, eu faço, porque eu sou disciplinado. Né? E isso é uma coisa importante. Isso. Para esse tipo de coisa, é disciplina. É isso que eu falo. Gente, eu falo demais. Então, o que vocês tiverem, né, sabe que eu gosto de falar, então o que vocês tiverem, vocês podem ir mandando que eu vou respondendo sem problema algum. O que a gente precisa? Criar rotina, criar disciplina. Gente, eu não suporto cozinhar, não vou ser hipócrita para falar para vocês que eu amo a cozinha, porque a minha parte é nutrição clínica, eu amo clinicar e não gosto da parte de cozinha, mas eu, infelizmente, vou para a cozinha, principalmente que tem as crianças, tem a rotina, tem a vida, então a comida não nasce sozinha, então você se obriga a fazer, certo? Eu não tenho vontade, muitas vezes, de acordar às 4h30 da manhã para ir treinar, para ir nadar, ou para ir pedalar, ou para ir correr, porque é o horário que eu tenho, eu não tenho outro horário. Se eu não vou às 4h30, 5h30 da manhã, eu não consigo mais ir, porque eu fico no consultório o dia inteiro, chega à noite a criançada voltando da escola, acabou a minha rotina. Não é prazeroso acordar às 5 horas da manhã, principalmente para nadar numa piscina gelada no frio. Mas o que a gente faz? A gente constrói um hábito. O corpo começa a entender que esse hábito é igual escovar o dente, fazer xixi, tomar banho. A gente aprende a viver com o hábito. O hábito ele tem que ser construído na nossa rotina. Senão a gente vai viver numa bola de neve, numa zona de conforto, e essa zona de conforto vai gerar um estresse, esse estresse vai gerar várias doenças metabólicas, a gente vai acabar, sei lá, infartando e morrendo de um jeito muito mais simples que a gente imagina. Karine, olha só, já fizemos muitas voltas, né? Falamos de algumas coisas que vão desde como a alimentação ela é importante para a gente administrar e lidar com esse estresse físico e mental, a construção de rotinas e hábitos alimentares, e vamos chegar um pouco nos micro e macronutrientes. Beleza. Antes de começar aqui o bate-papo formal, estávamos na informalidade, né? E falamos sobre vinho, falamos sobre chocolate. E aí eu quero que você me fale sobre alimentos, e não só o vinho e chocolate, senão o pessoal vai morrer comendo vinho, bebendo vinho e comendo chocolate.
Mas quais alimentos eles se relacionam com esse tipo de situação de controle de estresse, de diminuir a inflamação, ok? Beleza. Então, em primeiro lugar, nós temos os macronutrientes. Mas nutre, o que são os macronutrientes? É a composição do que você precisa ingerir no seu determinado dia a dia, que são carboidratos, proteínas e gorduras, certo? Então, nós temos 3 macronutrientes hoje que a gente precisa calcular individualmente para cada paciente e cada protocolo que nós utilizamos, seja ele para performance esportiva, seja ele para emagrecimento, ou seja ele para qualquer doença metabólica que o paciente sente, certo? Dado isso, a gente pode se alimentar comendo praticamente quase tudo que a gente isso, a gente está pulando nas quantidades. Então, o que a gente precisa para trazer esse bem-estar? A gente precisa de fontes, né? O triptofano, que é excelente ali para o cérebro. Então, quais os alimentos que são ricos em triptofanos? Né? O chocolate, o cacau, nozes, castanha. A gente pode consumir, sim, certo? De forma controlada. Eu sempre falo assim, o chocolatinho não precisa ser 70% ou extremamente meio amargo. Você pode pegar um chocolate ao leite de uma marca boa e consumir, que ele vai te trazer um bem-estar. Acontece que não é para comer a barra inteira, né? Isso que é o problema, é o excesso, a gente se perde nas quantidades. Quantos pacientes que eu tenho no processo de emagrecimento que emagrece comendo, às vezes, paçoca, sabe? Então, a gente calcula extremamente de uma forma eficaz, trazendo um benefício para ele. Cá, mas eu preciso retirar totalmente o vinho da dieta. Se tiver que retirar a bebida, eu não venho mais aqui. Falei, não, gente, não precisa. A gente pode acabar consumindo o vinho também, que é rico em nutrientes. Lógico que ele tem um teor alcoólico, né, para tomar uma garrafa de vinho, mas vocês podem consumir ali meia tacinha de vinho umas 3 vezes na semana sem problemas, que não vão te trazer, não vai te trazer nenhum prejuízo para a saúde. Então, fontes extremamente eficazes e boas aí para o nosso sistema nervoso central, né? Hoje eu utilizo muito o abacate, gente, para quem não dá valor para o abacate, para as frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes, que a gente tem aí num preço bem acessível. A gente pode estar consumindo diariamente frutas vermelhas que dão uma sensação de prazer e bem-estar, que a gente talvez não leve tanto em consideração. A gente sempre olha para a fruta, mas é só isso, é só uma ameixa, é só um abacaxi, é só um morango. A gente precisa olhar essa parte com outros olhos, pensando o que isso tem de nutrientes que vai agregar na minha rotina. Legal, fiquei muito feliz que posso comer chocolate e paçoca. Com certeza. Começar a mudar o meu lanchinho, né? Karine, em relação à alimentação pré-treino, Vamos lá. todo mundo que está aqui corre, todo mundo que está aqui é atleta. Eita, né? coisa boa! Tem o Raul que está aí, que é atleta do futebol, já jogou no Figueirense, jogou no Grêmio, é atleta do futebol. É casca duríssima. Olha só, o que eu como antes de treino? Antes de eu sair para correr amanhã eu tenho que fazer um intervalado de 10 vezes de 800 metros em ritmo moderado forte. O que eu tenho que comer antes do treino? Teu treino é de manhã cedo? Não. Tá. Pessoal que treina na parte da manhã, priorizem o jantar da noite, certo? O que vocês vão utilizar aí de combustível será o jantar da noite, tá? Então, sempre fiquem atentos a 12 horas que antecedem o treino, para que vocês consigam ter um aporte aí melhor, tá? Gente, principalmente a parte de carboidratos, tá? À noite, macarrão, nhoque, tudo que for de massa, vocês podem consumir, principalmente se o treino for longo na parte da manhã. Eu posso treinar em jejum? Pode, sem problema algum também. Desde que você tenha feito um ótimo jantar, você tomou o café da manhã, saiu para treinar, treinos abaixo de 1 hora, que não são tão fortes,
eu até libero meus pacientes para fazer em jejum sem problema nenhum, caso eles tenham algum desconforto gástrico na parte de já tomar café de manhã cedo e sair para treinar, mas principalmente focar nos carboidratos, que eles vão te gerar energia e um aporte aí bom para a gente ter um bom desempenho. Então, sempre priorizem a parte de carboidratos no treino. Mas o que entra aí na parte de carboidratos? Banana, uma excelente fonte de carboidrato, potássio, tá? Então, ameniza o processo de câimbras. Suco de uva integral, gente, maravilhoso, aí traz uma série de antioxidantes. Mas tem muito açúcar. Mas esse açúcar não vai te trazer nenhum prejuízo, a não ser que você seja um paciente que possui o diabetes do tipo 1 ou tipo 2, que a gente precisa ter um controle um pouco mais exato em referente ao açúcar, tá? Se o meu treino for à tarde, o que eu devo fazer? Tenta almoçar um pouco mais cedo, reserve o estoque de energia ali na parte do meio-dia para que você tenha um bom resultado à noite, tá? Gente, e outra coisa, tão importante quanto o pré-treino é o pós-treino. É a parte que a gente entra aí na parte de recuperação muscular. Não adianta você terminar o treino e tomar cerveja e beber, enfim, a gente não tem um resultado legal, certo? Então, a parte do pós-treino, ela é tão eficaz ali num processo de janela metabólica para a gente repor todos os nutrientes que foram perdidos, tá? Gente, construção de musculatura, no processo de reparação muscular, no processo de pós-treino, ela é eficaz para que a gente tenha aí um resultado bem melhor para um desempenho esportivo, seja ele corrida, seja ele natação, um triatlo, um esporte de endurance. Então, o pós-treino ele deve vir com uma série de proteínas para que você reconstrua essa parte muscular, certo? A proteína pode vir derivada de proteína vegetal, proteína animal, isso é bem particular de cada paciente, tá? E o uso de suplementos? Eu ia perguntar sobre pós-treino. E o uso de suplementos pós-treino? Whey, recovery. O que você nos sugere em relação a isso? Eu sei que isso aqui não é uma clínica e não é para fornecer cardápio para ninguém, né? Mas o que você sugere enquanto nutricionista, né, de uma forma bem ampla? Então, eu trabalho com muitos pacientes de Ironman, né? O meu foco aqui são pacientes de alta performance, então, pacientes que treinam aí para cima de 3-4 horas, tem um treinamento intenso. Atletas de corrida também podem estar consumindo, certo? A utilização de suplemento, ela é extremamente eficaz e nos traz um resultado maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, sou completamente apaixonada pela suplementação. Eu acho que a gente tem um resultado muito bacana. Hoje nós temos no mercado vários suplementos que nos trazem aí um benefício. A gente pode estar utilizando um Recovery, um Endurox, tá? Não sei se vocês conhecem a linha da parte da suplementação, fazendo com que a gente tenha uma reposição tanto de carboidrato, tanto de repositores hidroeletrolíticos que a gente perde durante a corrida. Mas o que são os repositores hidroeletrolíticos? Talvez alguém nunca tenha escutado falar. São os cálcio, sódio, potássio, são os repositores de minerais que a gente acaba perdendo no suor, transpirando. Quem nunca correu e colocou a língua no antebraço ou, né, no braço para sentir o suor, experimente fazer isso, é uma dica super importante para saber se o teu suor não está muito salgado, se você não está perdendo muito repositor, talvez olhem a blusa para ver se não esteja tão branca, ela chega a ficar esbranquiçada com essa perda de repositores, então sempre importante ficar atentos, tá? Isso você pode utilizar também um Gatorade, um Powerade, eu utilizo bastante o Jungle, eu não sei se vocês conhecem, uma linha maravilhosa, da tal da castanha também. Depois eu vou deixar quem quiser me adicionar no Instagram para poder acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Eu sempre acabo publicando bastante material sobre nutrição. Então a gente tem uma linha bem legal de suplementação que nos traz um benefício aí para a resposta física de cada paciente. Lembrando, gente, que a suplementação ela é super personalizada, certo? Então não é porque eu tomo, porque a amiga toma, a gente deve tomar também. Todo um cuidado
na parte biológica do corpo, porque cada um é um indivíduo diferente, cada resposta é uma resposta diferente, então a gente não consegue se comparar a todo mundo. Então, bem particular a parte de suplementação, mas a gente pode estar aí utilizando proteína tanto isolada, concentrada. A hidrolisada ela é um pouco mais cara, tá? Para pacientes que são teoricamente alérgicos à proteína do leite e necessitam algo mais especial, então não podem estar consumindo a proteína isolada ou concentrada e acabam utilizando a proteína hidrolisada. Então essa diferença de quando vocês enxergam uma proteína no mercado e eles acabam sempre tentando vender a mais cara porque o lucro às vezes acaba sendo maior. Então, gente, vocês consumirem aí uma proteína, ela é extremamente eficaz, rápida absorção, vocês vão ter um desempenho muito bom também. Essa questão do whey em relação a ser concentrado, isolado, hidrolisado, é uma coisa que sempre me incomodou. Porque para nós, para mim, pobre mortal, qualquer whey vai fazer o efeito. Sim. No máximo eu vou colocar um pouquinho a mais ali para dar uma compensada na quantidade de proteína, mas qualquer whey vai fazer o efeito. É diferente de um profissional que talvez a absorção seja diferente, talvez para ele valha a pena. Né? Karine, mais uma pergunta que eu tenho, e o pessoal não está mandando pergunta, hein? Quem tiver pergunta, bota ali no bate-papo. Tá? Gente, aproveitem, hein? Porque a live aqui é difícil comigo de sair, viu? Então vamos lá, já que a Solange levantou a mão, passo a palavra diretamente para Solange. Karine, a gente tem investigado recentemente, né, o uso do BCAA como método de recuperação, não como método ergogênico. E alguns suplementos, inclusive o BCAA, eles podem ser mais eficientes em sujeitos que são fisicamente treinados ou atletas em relação aos sujeitos que são sedentários, estão começando uma prática de exercício físico, né? Isso é manipulável, não tem realmente alguns suplementos que são melhores para os sujeitos que são fisicamente ativos, outros são mais indicados para o sujeito que é treinado, o sujeito que é atleta. Tem diferença de responsividade entre os sujeitos, dependendo do nível de treinamento? Beleza, deixa eu explicar um pouquinho, Solange, para você. Toda suplementação ela é eficaz para tal especialidade. Vamos lá. O que acontece? Acontece que em pacientes que são atletas de alta performance, a gente acaba utilizando dosagens diferentes, certo? O que altera principalmente a dosagem. Nós não temos ainda tantos estudos clínicos trazendo o benefício do BCAA, tá? É um suplemento no qual eu não utilizo muito, eu prefiro utilizar a creatina para mim, que é um suplemento, principalmente, que eu acho que todo mundo deveria incluir na rotina alimentar, um suplemento hoje maravilhoso. Então, o uso da creatina, ela tem a parte de reconstrução muscular também. Então, lembrando, gente, que a suplementação ela é individualizada, tá? Para cada tipo de paciente. Mas, Solange, o que realmente difere do atleta profissional para o atleta amador é simplesmente a dosagem que ele vai utilizar em tal, e o horário que ele vai utilizar durante o treino. Por quê? Porque o atleta profissional ele acaba treinando mais, ele acaba tendo um desgaste físico maior, certo? Nós que somos atletas não profissionais, a gente acaba fazendo atividade física por puro prazer, mas temos a vontade, né, de chegar, a gente sempre quer chegar no nosso melhor, sempre bater o nosso recorde, estabelecer metas novas, né? Então, toda a parte de dosagem ela é super importante. A creatina é um suplemento que eu utilizo como um coringa, assim, bem melhor que o BCAA e traz bem mais resultado. Para treino de endurance também, a creatina? Para treinos, e principalmente,
a gente sempre teve aquela coisa, né, de a creatina ela só deve ser usada na parte em treinos de curta duração. Eu vou utilizar elas 20, 30 minutos antes do treino. Hoje a creatina ela tem um efeito crônico, tá? O funcionamento dela é eficaz com o uso crônico, deve ser tomado todos os dias. Então a gente tem um resultado bem considerável. Assim, gente, mas não é para todo mundo sair comprando creatina amanhã, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a parte da suplementação ela tem que ser bem individualizada para cada paciente, mas só passando um feedback para vocês da importância. Escrevi um texto bem bacana com embasamento científico também, tá no meu Instagram, se vocês procurarem, vocês vão encontrar sobre a creatina, bem bacana, trazendo benefícios também, Solange, na recuperação muscular, tá? Recuperação de musculatura com o uso crônico da creatina. É que a creatina tem um negócio meio místico, assim, né? O pessoal acha que a creatina é para treino de força, treino de musculação. Não, e tem aquela coisa, né? Eu vou precisar fazer a saturação de creatina. Cara, o que é a saturação? É ter que tomar 3 vezes ao dia, tanto tempo para ela ficar armazenada. Ai, cara, se eu tomar creatina, eu vou inchar, vou reter líquido. Não, gente, a creatina ela trabalha na parte ela entra na célula, então a gente não tem visivelmente o nosso cérebro é tão louco que a gente já imagina que a gente está retendo líquido e já engordou e já está bombadão, gente, não, então a gente precisa ainda aceitar e ter um pouquinho da parte da suplementação, abrir um pouco os nossos olhos, que a gente tem uma série, né, de suplementos no mercado que a gente pode utilizar, trazendo benefício para a saúde e para a performance esportiva também, que é o nosso objetivo, né? A gente gosta aí de melhorar. Quem não gosta de se dar bem num treino de corrida, né? Vou combinar. Karine, deixa eu te perguntar. É muito complicado fazer a manipulação da prescrição nutricional para treino no paciente que é diabético? Eu digo assim, o paciente diabético é um bicho complicado, né? Porque à medida que ele vai fazer um treino de endurance, dali a pouco a glicose começa a fazer isso aqui, filho da mãe. Aí quando termina o treino, ela tá caindo. Você termina o treino porque tá caindo. De repente ela faz isso aqui, ó, sobe. Uma vertical, termina o treino. Então, isso é bem personalizado, tá, Solange? O paciente diabético, para mim, ele é um outro tipo de paciente, assim, por quê? Porque ele tem altos e baixos da insulina, principalmente uma hora ele tá com a insulina lá no alto, vamos supor, ele tá lá fazendo uma provinha, tá fazendo um treino sem querer, tá naquele solão, cansado, exaurido, passou por um posto de hidratação e tomou um gole de Coca-Cola, porque ele já estava exaurido, né? O que acontece? A gente tem um pico de insulina muito rápido. E ao mesmo tempo que esse pico de insulina sobe, daqui a pouco ele vai descer. Quem nunca quebrou uns 20 minutos depois de ter passado num posto de hidratação e ter tomado Coca-Cola? A insulina acaba caindo. Então, a gente tem uma oscilação muito grande. Então, por isso que o paciente diabético é um paciente que a gente trata totalmente individualmente, assim, porque é bem difícil trabalhar e acertar realmente. Isso a gente acaba fazendo a prescrição da parte bioquímica para ver como que está toda essa parte de insulina, de glicose, durante esse período de treinamento dele. Você não tem um suplemento que seja melhor para esse tipo de paciente? Então, eu vai tomo, de cada um. Eu vou extremamente com ele na parte alimentar, assim, eu suplemento ele com comida sólida para que ele não tenha essa alteração, porque tudo quanto é suplemento que ele vai utilizar para ter uma melhora e uma resposta rápida, esse suplemento ele vai ter um pico de insulina muito alto. Por quê? Porque os suplementos que são utilizados, eles têm um veículo como maltodextrina, dextrose, derribose, são açúcares que vão aumentar principalmente a glicose desse paciente. Talvez o único que não aumentaria tão rápido seria a palatinose, que é o açúcar da beterraba, ele mantém os níveis de glicose estabilizados por um bom período de tempo. Palatinose? Sim, açúcar da beterraba. Já ouviram falar? Já. Palatinose, já. Pessoal, perguntas? Travou, eu acho. Fala, Solange.
Alguém tem mais alguma Assim, pergunta eu falo aí? isso Vamos porque aproveitar. a minha principal limitação em conseguir aumentar a distância total de treino é a hipoglicemia. Eu paro o treino, o máximo que eu consegui foi 13 quilômetros, eu paro porque eu entro em hipoglicemia. Eu nem estou cansada, eu entro em hipoglicemia, eu tenho que parar. Às vezes eu paro em 8, paro em 10, eu não consigo ir adiante por causa disso. Não consegue? Você chega a ter mal-estar? Sim, eu tenho que parar, porque eu passo mal. Você passa mal. Não Entendi. adianta, Isso. já tô tentando manipular isso de tudo quanto é jeito, assim. Já não... Você chegou a testar algum suplemento já? Sim, já tentei maltodestrina, D-ribose, cafeína, taurina e mais um açúcar. Talvez... Já até comi batata doce antes de correr. Porque realmente talvez os açúcares que você utilizou, eles têm um pico muito rápido. Eles vão liberar energia muito rápido. Então, nessa liberação de energia que a gente precisa ter todo um cuidado, que vai disparar ela e vai totalmente... Se você vai correr hiperglicemia, você não consegue correr. Eu não consigo correr. Não consegue, né? Não vai. Hiperglicemia. Aí, se eu tomo a insulina para correr, eu corro rápido e entro em hipoglicemia rápida. Eu tenho maior dificuldade, eu não consigo chegar de um determinado ponto. Não consegue chegar num limite, né? Porque tem essa descompensação, e essa descompensação ela vai trazer uma resposta para o teu corpo, né, Solange? Tanto de mal-estar, uma hora você vai estar super bem, e daqui 10 minutos você já vai decair, então você já vai sentir esse mal-estar que vai te porque prejudicar. a energia acaba. A energia acaba, você não consegue correr mais. E entra em hipoglicemia na hora. Você já experimentou a banana? Comer banana antes? Não, durante. Sabe o que você faz? Coloca as dicas, né? Isso aqui é dica de triatleta, tá? De atleta, não é dica... Isso é dica de atleta. Olha, eu pedindo consulta. Você coloca... Depois eu passo o cartão, tá, Karine? Aí você manda a conta que eu acerto contigo. Você coloca uma dica de atleta, a gente compartilha, né? Você amassa a banana e coloca num filme, sabe? E faz um saquinho, enrola. Porque você vai colocar dentro do bolso, a banana vai ficar podre, né? Então faz um saquinho, amassa ela, enrola e experimenta deixar dentro da bolsa, dentro do bolso da bermuda da corrida. Então, quando você sentir esse mal-estar, você coloca um pouquinho na boca. Por quê? Porque não é o suplemento, não é o gel, você não vai ter um pico tão alto, certo? Ou talvez, não sei se você já tentou o mel também, seria uma boa opção para você tentar manter esse controle aí. E se fosse banana pasta, seria a mesma coisa? Eu não ter que colocar no filme? Pode ser, com certeza, pode ser. A banana passa desde que ela não tenha açúcar, tá? Desde que ela seja a banana tradicional mesmo, a bananinha passa. Aqui a gente fala mariola, não sei como é que fala aí. Para mim a mariola é outra coisa, é o que eu levo na bike, que é aquele negocinho colorido de gelatina, quadradinho assim, aquilo para mim é a mariola, que eu levo para pedalar. Entendi. Tem outra também, aqui a gente chama... Como é que é? Aquela Maria Mole que eu levo para bike também. Eu levo todas essas porcarias para pedalar. Entendi. Karine, só para eu encerrar, mas tem também o mito dos antioxidantes, né? Então, assim, eu já li muitos autores que falam assim, que você está treinando, você tem que tomar o antioxidante, porque o processo de treinamento, de aumento de cargas, leva a um estresse oxidativo. E aí tem autores que falam que não, você está louco, vai tomar antioxidante, você vai impedir que o seu corpo se adapte, o teu corpo sabe produzir antioxidante. E aí tem os autores também que falam, não, antioxidante você vai ter que conseguir só na dieta. Assim, é vilão, é mocinho, esse antioxidante suplemento, esse antioxidante da dieta é o suficiente, ele provoca algum tipo de benefício, principalmente no treino de endurance? Tá, vamos lá. O antioxidante ele é extremamente fundamental. Por quê? Porque enquanto eu sou a favor desses autores, tá, Solange? Então vamos lá, na minha linha de raciocínio.
o nosso corpo ele produz o estresse oxidativo, né? Nesse estresse oxidativo a gente acaba envelhecendo, a gente tem um processo de envelhecimento que é natural da pele, do corpo. Então nós temos aí a parte alimentar como uma completamente uma base nesses repositores de antioxidantes que são ali, como eu falei, as frutas vermelhas, a castanha, tudo que for a parte de frutas, amora, todas as frutas vermelhas, elas têm um benefício antioxidante, mas a suplementação de antioxidantes ela é fundamental, principalmente para nós que somos atletas, praticantes de atividade física, de endurance. Eu digo que tá correndo mais de 3, 4 vezes por semana, eu já considero os pacientes como atletas, né? Não são mais sedentários, eles para mim já entram num quadro de atletas, e eu faço sim a prescrição da parte de antioxidantes, porque eu acredito que tem um benefício para a saúde incrível, assim, e a gente já tem vários artigos comprovando a eficácia disso, então eu sou a favor dos autores que façam e utilizam a parte de antioxidantes para a prevenção do estresse oxidativo. A gente não consegue obter eles exclusivamente da dieta. Até consegue, mas eu sempre falo, como a gente acaba treinando além da conta, só a dieta às vezes acaba não sendo eficaz. Por quê? Porque a gente não faz o consumo disso todos os dias, certo? É difícil a gente fazer o consumo de frutas vermelhas todos os dias numa concentração alta, só por isso. Porque se você conseguir consumir, beleza, mas geralmente na nossa rotina do dia a dia, às vezes torna-se inviável, né? Essa é uma pergunta que até algumas vezes eu me fiz. As frutas vermelhas, normalmente eu tenho melancia, morango em casa, e as quantidades que tem que comer, né, por exemplo, de melancia, para suprir essa necessidade de antioxidantes, seria uma meia melancia, seria uma fatia, que tamanho? Depende. Desculpa, pode falar. É isso. A pessoa ela quer falar muito, né? Não, eu e você juntos é uma graça, a gente fala demais. Então, nós somos ótimos juntos. Não, com certeza, é bom demais. É que a gente quer abordar tanta coisa junto num curto espaço de tempo, que eu acho que a gente precisa de mais tempo para falar diversos assuntos, né? Isso depende, tá, de cada situação de pacientes. É lógico que pacientes maratonistas, meio maratonistas, que treinam aí acima de 3 horas por dia, eles precisam de um consumo mais alto, é onde eu acabo entrando com a suplementação, mas os pacientes que acabam treinando um pouco menos, aí 1 hora por dia, 3, 4 vezes na semana, a gente pode considerar assim, um mix de frutas vermelhas, uma fatia de melancia, um punhadinho de cereja, de mirtilho, de framboesa, ela é eficaz. O problema é que a gente precisa ter a constância, né? Eu sempre falo assim, a constância dessa porção de antioxidantes diário para que a gente tenha um resultado legal, como a melhora da redução de dor também. Então, isso tem que ser constante de todos os dias. Mas aí você pode estar utilizando umas 2 fatias de melancia, a não ser que o paciente seja diabético, tá? Aí a gente acaba reduzindo essa quantidade e entra no quesito da suplementação. Mas um punhado de frutas vermelhas ela é eficaz já para a gente ter um bom resultado. Já que você falou na palavra, que é o último ponto que eu queria falar hoje, que eu ia perguntar, né? Porque eu sei que eles podem ter mais perguntas. Dor. Uhum. Dor. Né? Treinar gera dor. Não se discute. E dor a gente combate com recuperação. Dor. E a alimentação ela tá associada a isso. Além desses alimentos que você falou que ajudam, né, os antioxidantes, o que mais a gente pode ingerir para ajudar nesse processo para diminuir a dor? Tá. Essa dor, a gente treinou, sentimos dor. Essa dor gera um processo inflamatório. Quem nunca tomou remédio para dor depois do treino? Certo? Praticamente, acho que todo mundo, né? Treinou demais, acaba tomando um remedinho para dor, esse remedinho acaba fazendo com que prejudique a nossa reposição, a nossa construção da musculatura e de rendimento, certo?
Hoje a gente utiliza muito própolis, tá? Para redução de dor. Tenho vários artigos aqui muito bacanas, se vocês quiserem, posso disponibilizar para vocês também. Utilizo o própolis, o colágeno do tipo 2 também, maravilhoso para redução do processo de dor. Então, a gente faz o uso dele de forma contínua para alguns pacientes, certo? Além de ajustar toda a parte alimentar, tá? Junto com os alimentos anti-inflamatórios, que são a maioria das oleaginosas, frutas, verduras. Então, o processo de dor, ele pode ser amenizado com vários fatores para amenizar a parte de redução de dor, tá? Então, o açúcar é extremamente fora da minha rotina, já falei, bato na tecla todo dia, várias vezes por dia, para que a gente consiga ter uma recuperação muscular eficaz, tá? Mas o colágeno do tipo 2 é uma ótima fonte aí, o própolis também, astaxantina. Então, a gente tem uma série aí, eu poderia ficar 1 hora aí falando dos benefícios aí que a gente tem para controlar o processo de dor na resposta inflamatória. Perfeito. Pessoal, quem mais tem pergunta? Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta aí? Aproveita a consulta, depois ela vai mandar a fatura para mim mesmo. Né? Aproveita. Temos mais alguns minutinhos para perguntas, tá? Com a Karine, que ela vai responder. Ela está ávida para responder perguntas numa terça-feira à noite. Ela até falou que só vai ficar só até a meia-noite hoje respondendo perguntas. Gente, quando a gente gosta do que faz, né? Então a gente acaba, eu digo, nunca fiz uma live programada no papel, escrita, nunca escrevi nada, assim, é tudo o assunto flui, né? Isso é maravilhoso, assim, quando a gente acaba gostando e tendo essa oportunidade, eu digo, eu nunca escrevo nada, assim, tudo vai fluindo, tudo realmente é fonte de conhecimento que a gente tem na prática clínica, então é uma ótima forma. Gente, deixa eu mostrar para vocês algo aqui, ó, que além da nutrição, a gente utiliza para acalmar a mente, não sei se vocês usam. Gente, óleos essenciais, para mim, é uma fonte aí maravilhosa para amenizar o estresse que eu tenho passado. Não estou fazendo propaganda, porque eu não ganhei nenhum dinheiro, isso foi comprado, tá? Mas aí, salvando aí para quem sofre aí com estresse, precisa reduzir um pouco, principalmente na hora de dormir, um olhinho aí para amenizar um pouco esse processo de ansiedade que a gente sofre durante o dia a dia, né? Agora, eu me pergunto, doutor, se faz bem ou não, se alivia a mente ou não. Olha só, quando a minha irmã ela fez uma faculdade que chama Naturologia, tem 2 faculdades no Brasil que estudam terapias alternativas, né? E eu não acredito nesse negócio, né? Então eu não acreditava. E ela resolveu fazer um TCC dela da graduação e ela foi fazer com óleos essenciais. Ai, meu Deus. Por conta de eu trabalhar com atleta, ela falou assim, ela me chama de Mano, o nome dela é Franciele. Mano, vamos fazer com bailarina? Eu falei assim, vamos, mas o que eu tenho a ver com isso? Não, é porque daí você podia me ajudar e controlar algumas variáveis. Eu falei assim, mas que variável, Fran? Não, porque eu vou espalhar um óleo essencial nos espaços delas e a gente vê como é que elas vão estar. Eu vou usar um óleo essencial e depois de um tempo, usar outro. Eu falei assim, putz, que furada. Mas tudo bem. E aí, aplicamos alguns questionários para medir variáveis, né? E medimos o estado de humor, que é uma variável que eu estudo há algum tempo. E por incrível que pareça, para minha tristeza, não tristeza porque eu estou brincando, né? Mas quando ela usou um óleo essencial de laranja, as bailarinas tiveram uma percepção mais alta de vigor, menor nível de confusão mental. Aqui é o de laranja. Maior vigor, menor confusão mental e menor depressão do humor. Cara, assim, ó, pode ter sido uma coincidência muito grande, né? Mas em comparação com o óleo essencial de capim-limão, aquela cidreira, né, que eu acho que eles chamam, teve diferença.
Então, o óleo essencial de laranja, ele dá uma percepção maior de energia. Isso é uma pesquisa da minha irmã, eu ajudei. Assim, Ricardo, você acredita? Não sei. Mas é o que está lá nos instrumentos do trabalho de conclusão de curso dela. Que bacana. Olha, eu sou meio séria, eu trabalho com ciência, né? Eu acredito no que eu leio nos artigos publicados e que o que realmente está escrito. Eu paguei para ver, viu? E estou sentindo um benefício muito bom, gente, porque estou aí 17 dias aí principalmente deitada, né? Hoje que fiquei, acho que a minha única horinha do dia sentada foi agora, eu fiz todos os atendimentos online hoje, praticamente encostada na cama, e olha, a sensação de bem-estar está acontecendo, estou conseguindo manter a calma, manter o equilíbrio, então tá indo. Que bom, que bom. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Acho que não, o pessoal está tímido. Temos aí? Acho que não. Alô? Oi. Meu nome é Pedro. Eu sou corredor de aventura, provas de endurance, basicamente, né? E que muitas vezes levam mais do que 24 horas de duração. E a minha pergunta é a respeito de proteína, reposição de proteína durante uma prova de uma duração muito longa. A gente leva normalmente barras de proteína, mas eu pelo menos como meio assim aleatório, eu não tenho uma regra muito séria. Eu queria ver se teria algum tipo de recomendação ou orientação a respeito disso. Beleza. Pedro, deixa eu te falar. Geralmente, nessas provas de endurance mais longas, como provas que você faz, as provas de Ironman, a gente precisa ter prioridade na parte sólida, porque são várias horas de desgaste físico, certo? Então, o que eu faço? A proteína, ela vai dificultar, vai ser um processo mais demorado para você fazer a absorção dela, certo? Então, sugeriria para você pensar em adicionar a parte de carboidratos sólidos nessa rotina sua, tá? Para que você consiga absorver de uma melhor forma e utilizando a proteína, principalmente a proteína líquida, para que o teu corpo consiga responder de uma forma mais rápida, porque o teu desgaste está sendo muito alto, tá? Durante um longo período de tempo. Então, priorizar a fonte de carboidrato primeiro, antes da proteína, certo? Poderia ser usando tipo um recover, porque como é uma prova muito longa e muda as modalidades, o que eu costumo fazer, por exemplo, assim, saiu de um trecho de bike que durou ali 8, 10, 15 horas e vai entrar num trecho de canoagem de mais 20 horas, entre a troca de modalidade e outra, normalmente eu tento preparar um recover, tipo um Endurox, ou um 2 em 1, ou 4 em 1, alguma coisa desse tipo. Não é propaganda também, tá? Isso é coisa sempre que eu falo de atleta, tá? Vamos lá. Conhece a linha da Dux, Pedro? Adoro a linha da Dux. Tá, trabalho muito com eles, tá? O Energy Quick, ele é um repositor com TSM, carboidrato, taurina, maravilhoso aí para você estar utilizando para ter uma rápida energia e uma recomposição desse estresse que você está sofrendo nesse período, tá? Nesses intervalos, melhor você preparar a comida, um purezinho de batata é essencial, maravilhoso, que você pode colocar no saquinho de freezer também. O pessoal do triatlon faz muito isso, porque gera uma certa dificuldade de mastigar, né? Mastigar num processo de treino tão longo desse acaba cansando, porque você já está tão fadigado e a mastigação ela é cansativa. Então, tudo que for batido, pastoso, sólido, vai te gerar um benefício muito maior, porque você não vai precisar fazer a mastigação, absorver, passar pelo processo você já vai quebrar todas as partículas ali dos nutrientes, você já vai ter um resultado melhor com isso, tá? Então, joia. Obrigado. Apesar de algumas vezes a gente não ter muita essa facilidade, né? Porque
Sim. O Ironman, para nós, é considerado uma prova curta. Entendi. Porque um Iron feito de uma maneira lenta, você vai fazer 15 12 horas. Geralmente 12, isso. Uhum. E para nós, uma prova de 12 horas é uma prova curta. As provas Entendi. do circuito mundial são em torno de 100, 120 horas de duração sem parar. Sem parar. Uhum. Sem parar. E sem parar. Sim, então, principalmente, Pedro, a cada 1 hora, você não pode passar de 1 hora para manter esses repositores, para que você evite cãibra, fadiga, cansaço. Então, a cada 1 hora eu sugiro a utilização aí, tanto da alimentação sólida quanto um recovery, para você ter um resultado legal e não deixar quebrar, porque a gente sabe que nessas provas, a partir do momento que você quebrou, nenhum santo ajuda, né? Quebrou, exatamente. fadigou, eu digo quebrou não tem milagre, cara. Você vai sofrer pra caceta. Então, você não pode deixar quebrar a prova. Você precisa ter sempre ali em 1 hora, ver como é que tá a parte de batimentos, ver como é que tá, eu não sei se consegue medir a glicose nesse período de tempo, se chega a ter esse acompanhamento. Mas... até dá, porque como são provas muito longas, a frequência cardíaca, o ritmo é um pouco menor. É um pouco menor, com certeza. Você não tem como trabalhar com frequência alta durante 100 horas muito de tempo. Duração. Com certeza, com certeza. E principalmente, Pedro, nessa parte, na semana que antecede essas provas, tá? O nosso cuidado de hidratação, principalmente 1 semana antes, tá? Antes de provas longas, 1 semana você já tem que estar hidratando, você tem que estar mantendo os aportes aí de repositores, fazendo um estoque energético para que você consiga, geralmente, ganhar uns 3, 4 quilos aí nesse processo só de hidratação, para que na hora da prova você consiga ter todos os estoques de energia bom e perder principalmente esse peso que você vai acabar perdendo. Sim, muito obrigado. Imagina, gente, eu vou deixar meu Instagram também para vocês, se quiserem acompanhar, Karine Lima _tri, então lá eu sempre respondo o que vocês precisam aí, o que vocês tiverem de dúvida, sempre coloco caixinha de questionamento, sempre estou compartilhando lá um pouco de conteúdo. Eu digo, a gente sempre sabe pouco, né? Porque nesse mundo de tanta informação, eu digo, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Então, menos a gente sabe, é um buraco, assim, você se sente cavando, né? Quanto mais você estuda, menos você acaba com tanta informação. Então, eu estou sempre lá postando conteúdo, tanto de nutrição esportiva quanto de nutrição básica, para vocês estar sempre acompanhando e pelo menos conseguirem ajustar alguma coisa na rotina alimentar de vocês, na rotina esportiva. Então, isso é o que eu consigo fazer para ajudar vocês aí nessa visão, nesse mundo virtual, né? Karine, tem muita informação. O problema é que nem toda informação é de qualidade. Esse que é o maior problema, é conseguir selecionar o que é bom e o que não é. Olha ali. Com certeza. Noite! Karine, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado por participar conosco. Imagina! Você pode contar sempre comigo, e eu já sei que a gente tem mais uma live para a semana que vem, que vai ser no Instagram, só vamos definir o dia, então tá todo mundo convidado. Com certeza, gente, fazem uma votação aí, o que vocês querem falar, que eu sou super parceira, é só mandar, adoro um bate-papo, adoro uma conversa. Geralmente a live passa de 1 hora, né, porque a gente acaba falando demais, mas... Não precisa nem ter assunto, é só abrir só entrar ali. Estamos aqui, pumba, deu. Agora dá para fazer live com mais pessoas também, então a gente pode... chamar mais pessoas, acaba sendo legal. Não precisa só mais 2 pessoas no Instagram para fazer live. Enfim, sim, com certeza. Pessoal, quero agradecer vocês que participaram conosco. Saibam que depois, Karine, eu deixo isso aqui salvo no Instagram, no YouTube, tá? Eles recebem e tem mais pessoas que participam, mas nem tudo pode entrar. Por exemplo, a Jocasta e o Victor, que participam sempre, hoje não estão. O Victor está com Covid, a Jocasta está viajando, então eles não estão participando. E tem 30 pessoas que participam conosco da maratona fortemente, a maratona correndo contra o estresse, a maratona fortemente é outra coisa. E aí eu deixo lá no YouTube e eu mando para eles e eles assistem. E é legal porque a maioria assiste depois. Que legal! Eu vejo lá que sempre tem 28, 29 visualizações. Sinal que eles assistiram. Então eu quero agradecer demais de novo.
Saiba que você pode contar comigo sempre que você precisar, tá? Estamos aí. Pessoal, muito obrigado. Um beijão para todos. E acessem o Instagram. Sigam essa menina, que ela é sensacional. E agora, como eu faço sempre, Karine, eu vou tirar uma foto para postar nas redes sociais. Né? Beleza. Para quem quiser ligar a câmera, ligue a câmera aí, que eu vou tirar uma foto para poder, né, postar nas redes sociais. Vamos aparecer, gente. Vocês acham que é só a gente que tem que dar cara aí a tapa, né? Vamos liberem as câmeras aí, vai. Karine, demais, hein? Amei. É só a gente que tem que aparecer, passando batom para ficar bonita para vocês. Não é só a gente não, viu? Vamos lá. Ô, Karine, só repete por favor, o teu Instagram. É Karine, com K, E no final, Lima, Sim. _, Lima. Tri. Isto. É o Lima que eu não tinha anotado. Isso. Depois então, adicionem lá. Com certeza. Já vai ser já. Pessoal, muito obrigado. Boa noite.